Vocês devem ter acompanhado nos últimos dias que o pau está torando na Argentina. Torando forte. E por quê? Porque o governo Javier Milei tomou mais uma medida para poder cumprir o seu programa de ajuste fiscal e solicitou mais um empréstimo para o Fundo Monetário Internacional. Para você que não sabe, o Fundo Monetário Internacional é basicamente o agiota global, né, que empresta dinheiro para os países e, em compensação, os países precisam aplicar um determinado receituário econômico. E aí, geralmente, esse receituário econômico, esse programa político-econômico que o Fundo Monetário Internacional condiciona para fornecer o empréstimo para os países, é um programa de corte de investimentos públicos, de austeridade, de arroxo salarial, de diminuição das pensões, etc, 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 né? É um receituário que já teve no Brasil, na América Latina e tal. E a Argentina, que é a maior tomadora de empréstimos do FMI, já é o 23º empréstimo que a Argentina toma do FMI. Nesse caso, precisaria passar a votação para esse empréstimo, precisaria passar por uma aprovação tanto da Câmara dos Deputados da Argentina quanto do Senado da Argentina. Só que malandro é o gato, né? E aí o que o Javier Milei fez para poder evitar uma eventual derrota e conseguir viabilizar a realização desse empréstimo? O Milei simplesmente expulsou, presta atenção, expulsou deputados do Congresso argentino para não ter quórum. E assim que essa lei foi passada, primeiro ela foi passada no Senado, primeiro que ela foi passada, ela já pode entrar como ordem executiva, né? Ao invés dele entrar com uma votação de projeto, ele entrou com um decreto executivo, ele entrou com um decreto, meio que um decreto presidencial, que alega que quando esse decreto for aprovado em uma só casa, ele já vira lei, né? E aí isso gerou cenas bizarras, né? Assim, porque a gente está falando de um golpe que está sendo realizado pelo Javier Milei e que você não vai ver nenhum jornalismo liberal, né? Nenhum jornalista do Estadão, da Folha, da Globo, taranã, falando que isso, enfim, configuraria autoritarismo, né? Isso é só uma confusão. Vamos dar uma olhada nas imagens, portanto, desses eventos e vamos analisar aí o que o governo Milei tem feito até agora. Por que essas medidas são tão impactantes e como que a gente pode escapar disso? Vamos lá. Então, olha só aqui. ¡Había quórum! ¡Levantaron por la fuerza a los diputados para que no tengamos quórum y levantar la sesión! ¡Menem! Um bagulho absurdo, cara. Absurdo. E aí, diante dessa movimentação que o governo Milei fez, sindicatos, entidades estudantis, a sociedade civil saíram às ruas para poder protestar contra essa medida do Javier Milei. E aí, mais cenas terríveis foram registradas nesse processo. O número de policiais enorme nas ruas. Maluco, velho, olha isso. Olha isso. Sí, es esta persona que te cuento estaba golpeando al paso del camión hidrante, empezó a patear y golpear el camión hidrante y rápidamente la... E o pau torando. Olha a quantidade de polícia na rua. Olha a quantidade de polícia na rua. Tá? Quantidade. Tem mais cenas aqui. Essa aqui também saiu na Folha. Policial simplesmente agredindo uma idosa. Ah, a idosa bateu com a bengala no policial. Sim, aí é perfeitamente plausível e justificável que um brucutu desse empurre uma senhora e ela se machuque gravemente, porque afinal de contas, né, ele é um pobre policial indefeso, paramentado como Robocop, e ela é uma terrível ameaça para a segurança nacional, né? A dona
Dona Dirce, né? Que é Dona Dirce em espanhol, com sua bengala. Olha isso, velho. Olha isso, mano. Covarde pra caralho, velho. Aqui. A galera sendo expulsa do parlamento. A galera sendo expulsa do parlamento. No hicieron pelear para sacarlo del recinto. Que se vuelva a sentar. Que se vuelva a sentar. Se llevaron a Savo. Se llevaron a Savo. E aqui, né? O que acontece, né? Para poder dar uma contextualização um pouco mais detalhada sobre esse processo, né? Por que isso está chamando a atenção de tantas pessoas, por que tem gerado tantos conflitos? O que acontece é o seguinte, essas medidas do Milei, elas vêm exatamente naquele mesmo caminho que norteou a sua política desde o início do seu mandato, né? Uma política que foi norteada por um programa de cortes de gastos, né, de diminuição do Estado argentino, para poder, nesse ajuste fiscal, conseguir conter a inflação, né? É sempre esse mesmo discurso toda vez, porque é ele que vai ajudar a dar uma fundamentação e um argumento para esse tipo de medida. E aí, teve até a tentativa da lei ônibus, né, que a gente acompanhou no ano passado, que gerou muita repercussão, e que alguns pedaços dela não foram aprovados, né? Houveram algumas vitórias nesse sentido. Só que dessa vez, para poder ter mais um empréstimo, né, colocado ali pelo Fundo Monetário Internacional, foi passada essa tentativa dessa lei, né, que eu havia comentado antes, e essa lei altera vários elementos que os aposentados e pensionistas da Argentina têm acesso, né? Em primeiro lugar, já é histórico que existe um conflito muito grande com relação à questão previdenciária na Argentina. Nos anos 90, aconteceram uma série de manifestações, uma série de movimentações por parte da população, porque o governo argentino ia acabar com a previdência pública e instituir um sistema de capitalização privado, transferindo a responsabilidade e a gestão das aposentadorias para bancos e fundos de investimentos, né? E aí o que aconteceu é que esse programa não só não conseguiu sanar o déficit público, que é sempre a justificativa de sempre, mas ele também colocou um número de aposentados e pensionistas da Argentina em situação bastante delicada, né? E aí, em 2008, esse sistema foi reestatizado, né? Esse foi o nível aí da coisa. E aí, lá na Lei Ônibus, né, em dezembro de 2023, essas leis de base apresentavam 664 artigos que promoviam algumas reformas, entre muitas aspas, estruturais, né? Dentre essas, a privatização de várias empresas estratégicas, a revogação de leis que garantiam o abastecimento alimentar da população, uma reforma previdenciária que faz alguns ajustes, e principalmente essa que eu acho que é muito importante a gente vislumbrar, né? Que a gente lê. A criminalização dos protestos. Dentro dessas leis de base foi instituído que o argentino que se manifestasse, bloqueasse um serviço, uma via pública, etc., etc., poderia ser preso de 1 a 3 anos. Então, o que a gente está vendo aí na prática é um movimento que é típico, né, dessas ações dos movimentos liberais, que é você promover uma criminalização de toda a organização popular, de toda a organização de trabalhadores, para fazer passar esses projetos de privatização e esses projetos que, ao final e ao cabo, atendem aos interesses da classe dominante, né? O que é bastante curioso, né, para se dizer assim, eu diria curioso, mas também importante de perceber o quanto que o reforço por esse discurso de liberdade, né, ele vai até a vírgula 2, né, desse tipo de caso. E essa não é a primeira vez que esse tipo de força policial, de aparelho repressivo do Estado, é utilizado em larga medida para poder aprovar um programa neoliberal de tanto choque, né? Medidas que favoreçam tanto os capitalistas argentinos internacionais. Acho que o exemplo mais emblemático, né, o exemplo mais
característico, né, dessa movimentação foi mesmo o golpe que foi aplicado no Salvador Allende, no Chile, em 73, né, em que o exército e os carabineiros, a polícia militar do Chile, foram implacáveis com relação à repressão de vários movimentos de esquerda, sindicatos, partidos e tal, que questionavam essa ordem econômica, né? E aí você deve estar pensando, Gustavo, mas essa ordem econômica vai ajudar a salvar a economia da Argentina, né? Essas ordens políticas estão ajudando a economia da Argentina. Bom, é isso que boa parte dos portais jornalísticos e é isso que boa parte dos veículos de comunicação da hegemonia burguesa tentam sinalizar, né? Tentam mostrar como que as medidas do Milei estão contendo a inflação, estão garantindo superávit fiscal, isso tudo que também faz parte de uma gramática, né, de uma linguagem que a gente vê muito presente nos noticiários brasileiros, né? Então, houve de fato, né, uma redução do processo inflacionário que saiu em 2023 de 211% para 117,8% no final de 2024, né? Então uma diminuição aí de 100%, mas ainda uma inflação muito alta. Só que essa diminuição da inflação, ela foi realizada junto com um aumento galopante da taxa de pobreza na Argentina. No primeiro semestre de 2024, a taxa de pobreza atingiu 53% da população. É um aumento de 11 pontos percentuais em relação ao segundo semestre de 2023. Então você teve esse aumento gigantesco, além disso um aumento também da indigência muito grande. E hoje a estimativa é que 25 milhões de argentinos vivam na pobreza e de cada 10 crianças, 7 são afetadas por essas medidas, né? Além disso, as medidas de austeridade, elas também causaram perda na geração de empregos formais. Foram 180 mil demissões no setor da indústria e da construção civil. E aí o que acontece é que nessa questão a gente percebe que essas aplicações desses programas, elas vão servir para poder, para que o jornalismo liberal, para que o jornalismo dos capitalistas da burguesia use isso como um argumento de que a economia está se recuperando, né? Então você vai tentando trazer alguns dados, alguns gráficos, tarará, que estão tentando justificar essas medidas, né? É a velha tecnocracia de sempre, é aquela velha ideia de que as pessoas comem dados de PIB, né? As pessoas comem tabelas de Excel e não comem alimentos, né? E aí a questão das aposentadorias nessa última semana foi realmente ali a gota d'água, né? Porque o que aconteceu? Já haviam sido realizadas algumas mudanças na aposentadoria a partir da lei ônibus, né? Só que o que acontece é o seguinte, o governo do Milei, ele mudou uma fórmula de reajuste dos benefícios. Então antes, o benefício da aposentadoria, que era pago a cada 3 meses, agora vai ser pago a cada 2 meses. E aí, quando essa mudança foi realizada, não foi contabilizada a inflação do mês de janeiro. Não foi contabilizada a inflação do mês de janeiro e ela não foi reposta. E aí isso aconteceu em 2024. E em 2024, essa não reposição da inflação de janeiro, que foi a mais alta daquele ano, começou a puxar cada vez mais para baixo os reajustes de aposentadoria dos pensionistas da Argentina. E aí, além disso, houve uma mudança também, porque uma lei havia sido aprovada no Congresso para poder reajustar essa inflação, isso em agosto de 2024, e em setembro do mesmo ano, de 2024, o Milei revogou, vetou essa lei que havia sido aprovada pelo Congresso, né? E aí tem uma outra questão ainda que envolve isso, que é o fato de que o Milei concedia o abono para os aposentados e que era corrigido conforme era a inflação. Então, 70% dos aposentados da Argentina recebem o valor mínimo da aposentadoria, né? E aí, com essa alteração, o abono que esses 70% de aposentados recebiam foi alterado. E aí, com essa alteração, né, então os aposentados não recebem mais esse abono de acordo com a inflação, mas de acordo com outras métricas, esse abono que representava 52% da renda dos 70% de aposentados, agora representa 26% da renda. Ou seja, os aposentados, a grande maioria deles, que recebia a faixa mínima de aposentadoria, tinha sua renda composta em 52% por esse abono. Com a mudança do governo Milei,
essa renda passou a representar 26% da renda dos aposentados. Ou seja, uma diminuição pela metade da representação da renda que os aposentados têm. Então, você só imagina, você é um trabalhador aposentado, você é um trabalhador que está ali vivendo já numa secura desgraçada de recurso, de possibilidade de vida, etc, etc. E aí, você simplesmente passa a receber metade do que você recebia antes. Fazer um exercício físico aqui, né? Um exercício de pensamento metafórico com as pessoas aqui. Pensa aqui comigo. Como que seria para você, que está me ouvindo agora, se do dia para a noite a sua aposentadoria fosse cortada pela metade? Seu salário, na verdade, né? Fosse cortado pela metade. Como que seria isso? Né? Como que isso impactaria a sua vida? Você conseguiria comprar café? Você conseguiria comprar arroz? Você conseguiria prover o mínimo para sua família? Você conseguiria pagar aluguel? Não. Né? Não, você não conseguiria. Você não ia conseguir. Né? Você não ia. Por quê? Porque hoje, numa renda em que o aluguel representa quase 30% dessa renda, você tem uma inflação nos preços básicos no Brasil que são galopantes, o seu modo de vida ia cair muito. Né? A sua qualidade de vida ia cair demais. E aí, isso tem recebido respostas por parte da sociedade argentina, né? Que tem se mobilizado, que tem estado nas ruas, que tem feito pressão contra o governo do Milei. Né? E eu acho que é importante a gente perceber que essas movimentações, elas são partes fundamentais desse combate que tem que ser dado a essas medidas, né? Que só estão sendo passadas, só estão sendo aprovadas porque o Milei está conseguindo utilizar o aparelho repressivo do Estado, a força policial e os veículos de comunicação que estão do lado dele, né? Os veículos de hegemonia da sociedade burguesa. E aí já saíram várias notícias, né? De não só conflitos, né? Não só, enfim, né? Brigas que estão tendo na rua, coisa e tal. Mas eu queria, para poder dar uma finalizada, né, nessa pauta, para a gente poder, além de analisar esses dados mais recentes, a gente fazer uma reflexão sobre isso, né? Acho que a gente entender o que está acontecendo, né? E eu vou pegar um vídeo que eu achei no Twitter de um dos comunicadores aí que enfim, tá aí, não sei se ligado ao governo, né? Mas aparentemente sim, né? Porque posta um monte de coisa favorável, tem uma lógica muito parecida, que é esse vídeo aqui, né? Um vídeo, depois eu vou ler a legenda para a gente poder conversar a respeito. Podemos ser los abuelos de ellos, podemos ser el papá, que no nos peguen más. Maluco, velho. Que no nos peguen más, por favor, la policía. Agarre un poco de agua, Não, é isso. Simplesmente absurdo, né? Simplesmente absurdo. Um idoso chorando, pedindo pelo amor de Deus pro governo Milei parar, né? E acho que isso reflete muito bem o nível de desespero que a população lá está chegando e que tem apresentado alguma resposta. E aí, esse vídeo aqui foi postado com a seguinte legenda: idoso argentino chora por estar passando fome e o Javier Milei, tirando ainda mais dinheiro dos aposentados. A população argentina votou errado e agora está sofrendo. Vamos lá. Nessa situação em que a gente está vendo o programa político que tem sido aplicado pelo Javier Milei, a gente está vendo uma situação de carestia e de intensificação da luta de classes de um jeito muito acelerado e muito bizarro. A gente acompanhou agora, né? A expulsão dos deputados do parlamento, a polícia batendo em idoso, a polícia... Cara, teve um vídeo, que eu não vou puxar aqui, teve um vídeo de um fotógrafo argentino que estava fazendo a cobertura dos protestos, e aí a polícia atirou uma bomba de gás lacrimogênio na cabeça dele.
a polícia tirou uma bomba de gás lacrimogêneo na cabeça dele. Então você está vendo a ampliação dos usos do aparelho de Estado de repressão para poder passar esse programa econômico. Aí, qual que é a primeira lógica, muitas vezes, que vem à cabeça de muita gente, né? Ah, o povo argentino votou errado e agora estão colhendo os frutos dos seus votos. Gente, pelo amor de Deus. Eu só posso responder isso com um pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Assim como aconteceu no Brasil, né, com seus limites, com as suas particularidades, né, o Milei representava para o imaginário do senso comum argentino uma solução radical para os problemas que haviam sido gestados, que são gestados há muito tempo, né, mas que foram aprofundados pelo Maurício Macri e que depois foram continuados porque não tiveram o combate necessário no governo do Alberto Fernandes, sobre um programa político que pudesse corresponder aos interesses da classe trabalhadora e, principalmente, mantê-la mobilizada. Aí, o governo Milei, com as suas idiosincrasias todas, aparece aparentando ser uma alternativa, né? Mesmo depois daquela entrevista em que ele fala sobre... Como é que era? Ele tá na entrevista lá que ele tá muito doido, né? Não sei o que é. Que ele fala do salame. Se você tem um salame, a economia, não sei o que, enfim. E aí, né? Aí acabou sendo eleito. E as primeiras medidas que são realizadas contra a população vêm com mão de ferro. Vem numa aplicação simplesmente sem precedentes. E aí, qual é a resposta que a gente vê que está circulando nos canais progressistas, assim ditos progressistas? O povo votou errado, então agora está sofrendo. Olha aí, não vote errado você também. Cara, essa justificativa, esse tipo de argumento é uma coisa tão mesquinha, tão rasa, tão escrota, porque não faz nenhuma disputa de consciência das pessoas que estão nesses espaços. Tipo, beleza, e se elas tivessem votado? E se elas votaram no Milei, tá ligado? E se elas votaram e foram enganadas, né? Ou elas não sabiam, elas achavam que ia mudar, porque isso é uma possibilidade. E se isso realmente aconteceu? Aí não. Aí você tem que só apaziguadamente indicar que o povo está sofrendo e depositar suas esperanças num próximo processo eleitoral, numa próxima eleição. Então você não vai fazer a disputa de consciência, você não vai prestar solidariedade, você não vai mostrar qual é a farsa por trás da aplicação desse programa liberal que o Milei está realizando, que é superávit primário, superávit fiscal, o atendimento dos interesses. Porque é isso, banco na Argentina apresentou crescimento, setor agropecuário apresentou crescimento. São os setores que fazem essa movimentação de manutenção da economia argentina nesse aspecto de exportador e de banco, né? Que é o agiota legalizado. Então, assim, acho que essas movimentações que estão acontecendo, quero achar um vídeo para mostrar para vocês. Olha só, e aí, nesse cenário, a gente vê que a população argentina está respondendo como a isso? Tá respondendo com, votou errado, agora se fode aí, não sei o quê. Como que eles estão respondendo? Assim. No momento de perigo em que a classe trabalhadora argentina está passando, a galera tá indo para a rua se organizar, tá mobilizada contra essas medidas.
está fazendo alguma coisa diferentemente do que a consciência média do progressismo coloca. Isso tudo, gente, para a gente, além de se atualizar sobre esse tema, né, de ver o que está acontecendo com o governo do Milei e de ver como as medidas deles são favorecidas pelos veículos de comunicação da burguesia, que a resposta que a classe trabalhadora dá da Argentina a isso é esse processo de organização e de revolta contra essas aplicações, contra essas políticas. Então, acho que observar isso é muito importante, sabe? É muito importante para perceber também que no meio dessa ofensiva, que é isso, a burguesia argentina está partindo para uma grande ofensiva. E isso pode ser visto também, né, com o alinhamento do Milei com Elon Musk, com o Trump, com um fomento a esse conflito cada vez maior. E aí essa ofensiva da classe burguesa, né, essa ofensiva da burguesia sobre os trabalhadores argentinos está sendo respondida com organização e mobilização nas ruas. Muito diferente, por exemplo, do que acontece no Brasil, né? Porque no Brasil a gente vê ofensivas da burguesia acelerando, né? E tudo isso sob a justificativa de que estamos numa correlação de forças desfavorável. Porque não dá para fazer nada. Porque tem que negociar. Porque tem que puxar o governo para a esquerda. Porque precisa mudar os rumos do governo. A única forma de mudar o rumo de governo é fazendo isso. É fazendo isso. Mas, infelizmente, hoje, a hegemonia da esquerda brasileira está entregue a essa lógica patética, essa lógica pífia, de que as pessoas devem colher os frutos e as consequências das suas ações. Elas podem passar fome, podem apanhar da polícia, pode isso, pode aquilo. Mas votou errado. Né? Então eu acho que, mesmo diante dessa tempestade de reveses que os argentinos estão passando agora, acho que é importante ver que o pau está torando de um lado e que está sendo respondido do outro. Ainda carecendo de muita organização, ainda carecendo de muito planejamento sobre o que fazer, ainda com dificuldade. Mas não estão entregues ao marasmo, não estão entregues ao conformismo, não estão entregues a essa lógica de que se a classe trabalhadora escolher um caminho que não foi bom, é nosso dever tentar alterar essa rota. E não apontar e falar, olha aí, se deu mal. Né? E eu acho que é isso que me deixa mais bolado com essa situação toda. Né? É ver que, diante dessas movimentações, dessas mobilizações, existe pouca resposta por parte das forças progressistas para, de fato, encampar um projeto. Né? E eu acho que isso também diz muito a respeito do nosso futuro próximo. Né? Que acho que também não vai ser muito legal. Ainda mais observando isso aqui, né? Mas e aí? O que você acha que vai acontecer? Você acha que o Milei vai conseguir ser derrubado? Você acha que o Milei vai conseguir passar todas essas medidas? Você acha que o Brasil vai conseguir trazer esse aspecto e esse incêndio de paixão pela mobilização? Comenta aqui embaixo, se inscreva neste canal e não esqueça de se tornar membro para poder acessar todas as lives e conteúdos exclusivos aqui embaixo. Tá bom? Valeu, até a próxima.